Então, crianças, o culto de hoje é um projeto da APEC, Aliança Pré-Evangelização das Crianças, e eles nos orientam a mencionar essa frase, a recitar essa frase, Jesus traz alegria para todos os povos, nessa lição bíblica, pelo menos 7 vezes. Vamos ver se fazemos pelo menos uma vez? O tio Alexandre vai falar, Jesus traz, e vocês dirão o quê? Olha, que bacana. Então vamos lá, vamos tentar fazer 2 vezes. Jesus traz... Muito bem, eu não ouvi os adultos. Jesus traz... Amém. Agora eu vi até a voz do pastorzão ali, olha. Muito bem. Então, crianças, durante o Natal, nós trocamos presentes, presenteamos as pessoas, né? Reunimos a família e também enviamos mensagens carinhosas desejando um Feliz Natal, não é verdade? Então, mas esse ano nós vamos fazer diferente. Nesse ano nós vamos falar de uma mensagem que trouxe muita alegria para todo mundo, para toda a terra, em um tempo em que ainda não celebrávamos o Natal. Isaías, um grande profeta de Deus, estava a caminho de uma reunião muito importante. Nós ouvimos falar de Isaías aqui agora, não foi? Grande profeta usado por Deus. Então Isaías, profetas eram homens escolhidos por Deus para serem os seus representantes na terra. As crianças que estão ouvindo, digam amém. Amém. Então o Isaías estava indo ao encontro do rei de Judá. Imagem 1, por favor, Varela. Muito bem, ali vocês podem ver Isaías e também o rei de Judá. Vou até dispensar essa imagenzinha aqui. Ela é bem pequena, eu acho que vai facilitar ali na tela, né? Isaías estava indo ao encontro do rei de Judá. Crianças, vocês já imaginaram como se sentiriam se vocês fossem convidadas a visitar um rei e em seu palácio ainda por cima? É muita honra. Claro que vocês iriam se produzir todas, né? Botar sua melhor roupa, sapato, iam arrumar os seus cabelos, não é verdade? É muita honra. Então, Isaías era um dos conselheiros do rei. Seu trabalho era ajudar o rei a tomar as decisões corretas. Isso certamente deixaria vocês, crianças, eu, qualquer adulto, muito nervoso com isso, porque é muita responsabilidade. Já Isaías não, porque Isaías fazia isso com muita frequência. Ele já estava acostumado a orientar o rei com os seus conselhos. Ele fazia isso com muita frequência. Acontece, crianças, que um dia aconteceu algo. A imagem 2, por favor, Varela. Aconteceu algo que deixou Isaías maravilhado. Isaías teve um encontro com o próprio Deus, o Rei do Universo. Isaías, ele viu a sala do trono. Isaías viu, então, o Senhor Deus sentado no seu trono alto. E ele percebeu que havia anjos poderosos voando ao redor do trono de Deus. Isaías ficou maravilhado com aquilo, e as vozes e os anjos clamavam assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Vamos repetir? Vamos repetir o que os anjos do Senhor falavam? Eles clamavam assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Eu não gostei, não. Vamos repetir? No 3 eu conto de 1 a 3 e vocês falam, ok? Vamos lá. 1, 2, 3. Santo, 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 Santo é o Senhor Todo-Poderoso. As vozes dos anjos eram tão fortes e poderosas que o chão começou a tremer. Tem que ter, né? Então, crianças, Jesus, o Senhor Jesus, Belinha, você está ouvindo, Belinha? Amém? Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Então, como eu disse, as vozes dos anjos eram tão fortes e poderosas que o chão começou a tremer. Crianças, Jesus, o Senhor Jesus, é o Deus que criou tudo que há. Pode ficar aqui, João. Deus criou tudo que há. Eu vou precisar de você aqui, tá, João? Deus criou os céus, a terra, os elementos, a própria terra, o fogo, a água, o ar. Deus criou os seres viventes. Foi Deus quem criou, olha, o João. Foi Deus quem me criou. Foi Deus quem criou você, criança. Não é verdade, João? Então, Deus criou tudo que há.
O nosso Salvador foi chamado de Jesus quando ele veio ao mundo como um bebezinho. Como a Bela que está ali. Cadê a Bela? A Bela está aqui. A Bela deve ter 4 mesinhas de idade. Menos que isso, pastor? 2 meses. Então, a Belinha, né? Então, Deus criou tudo o que há. Deus nos criou. Deus criou você, criança. Deus ama você. Então, Isaías estava com muito medo de estar diante do Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabia que não era digno o suficiente para estar diante do próprio Deus Todo-Poderoso. Mas só que acontece que Jesus, ele tinha então um trabalho muito importante para o profeta Isaías. Então, o profeta Isaías, um grande profeta de Deus, ele ficava pensando, gente, é tanto trabalho que eu tenho. Eu sou muito querido por Deus. Eu sou um profeta muito amado por Deus. E, de fato, como eu disse, Deus ama vocês, crianças. Deus ama vocês, crianças? Então, Deus escolheu Isaías para ser um mensageiro especial. Deus escolheu Isaías para ser um mensageiro especial. Isaías foi escolhido por Deus para ser um grande mensageiro. Por isso nós estávamos falando de Isaías. Por isso o tio Alexandre está falando aqui de Isaías agora, não é verdade? Bota a imagem, eu acho que é a 4ª agora, querido. Por favor. Às vezes Deus falava com os profetas sobre coisas que aconteceriam no mundo, mas somente no futuro. Isaías ficava pensando em tudo que Deus falava, que eram coisas do futuro, que aconteceriam no futuro. E ele ficava pensando naquilo, quando aconteceriam todas essas coisas? O que significam todas essas coisas? Ele não entendia, Isaías não entendia, porque Deus estava falando do futuro. E só Deus pode fazer isso. Só Deus pode falar do futuro. Amém, crianças? Então Isaías ficava pensando em tudo aquilo e não entendia absolutamente nada. Isaías escreveu tudo que Deus lhe disse. Mas quando Deus falava do futuro, Isaías não entendia. Ele não entendia, mas Deus estava falando de quê? Do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías estava falando, Deus estava falando para Isaías, era do Natal. Deus estava falando para Isaías absolutamente do Natal. Hoje nós temos então, para nos manter informados. O que é que nós temos hoje, Belinha? Para nos mantermos informados. Nós temos a internet, temos a televisão, o rádio e outros meios de comunicação. Acontece que por esses meios nós não conseguimos prever o futuro, porque, como eu disse, só Deus pode fazer isso. Amém, igreja? Então, um dia Deus mostrou para Isaías como as pessoas do mundo eram más. Como as pessoas do mundo eram perversas. E ele disse também para Isaías: Isaías, você vai lá e fala para aquele povo que eles são maus, que eles são pecadores. A natureza deles é má, por isso eles pecam. E todos serão castigados pelos seus pecados. Alguma criança que está ouvindo o que o tio Alexandre falou? O que o tio Alexandre acabou de falar? Rafinha, o que eu acabei de falar, Rafinha? Que todos somos. Muito bem. Quem é que pode repetir o que o tio Alexandre falou? Repete bem alto. E seremos castigados por esses pecados se não os deixarmos. Ouviram? Então Deus mostrou para Isaías que todas as pessoas do mundo são pecadoras. Pecam por sua natureza, mas serão todos castigados por seus pecados, caso não os deixem. Então, Deus também falou para Isaías que ele devia avisar para o povo. Então, certa feita, Isaías fez assim. Ele disse assim: escutem todos vocês. Como é que ele fez, Lívia? Vamos interagir. Todos vocês, homens, mulheres, criancinhas e os velhinhos também. Vocês são maus porque a natureza de vocês é má. Vocês pecam, por isso vocês pecam e serão castigados por seus pecados.
E Deus também disse para Isaías que a maioria das pessoas não lhe daria ouvidos, não deixaria o pecado. E pior, não gostariam de ouvir o que ele tinha para dizer. Crianças, vocês também podem não gostar de ouvir. Vocês também podem não gostar de ouvir. Olha, criança, a criança que está ouvindo, diga amém. Amém. Então, criança, você pode também não gostar de ouvir. Olha, você é pecadora. Se você não deixar os pecados, você será castigado por isso. Então, quando você é criança, você desobedece os seus pais. Tem criança aqui que desobedece os pais? Não, né? Então, criança, quando você desobedece os seus pais, quando você então fala palavrão, quando você mente, bate no seu amiguinho e faz um monte de outras coisas que nós sabemos que as crianças fazem, que não agrada a Deus, você está... Muito bem, você está pecando. Vamos ver o que é que Isaías nos ensina lá no seu livro? Isaías capítulo 59, versículo 2a, que diz assim: pois são os seus pecados que os separam do seu Deus. Olha o que Isaías está falando em seu livro. Que os nossos pecados nos separam de Deus. Nos separam por quê? Por uma semana? Deixa eu aproveitar meu pastor. Pastor, os nossos pecados nos separam de Deus. Quem não conhece meu pastor é aquele lá de azul, lá, pastor Maurício Fortunato, olha. Grande homem de Deus. Quem não conhece está conhecendo agora. É bom ser ovelha de um bom pastor, amém? Amém? Amém. Muito bem. Então, repete seu amém. Repete seu amém. Repete. Então, eu parei aonde, crianças? Eu parei aonde? No versículo, Isaías 59, versículo 2a. Então, percebam, crianças, como vimos, os nossos pecados nos separam de Deus para todo sempre. Para todo sempre. Quando você desobedece os seus pais, você está pecando. Você não pode continuar no pecado. Então, você pode não gostar. Tem criança me ouvindo? Então, você pode não gostar, mas é verdade. Todas as pessoas nascem com o desejo de fazer aquilo que Deus diz para não fazer. Isso é pecado. Não bater. Criança, me dá um exemplo de pecado. Xingar. Já um pecado que eu não falei. Eu já falei esse. Não roubar. Então, roubar, matar. E isso, tudo isso. Também, exatamente. Falar palavrão, vamos falando. Roubar já foi falado. Então, preste atenção, crianças, Deus ama você, criança. Por isso ele quer você bem longe do pecado, para que você esteja sempre ao lado dele, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar os pecados, crianças? Tem criança que peca aqui? Então, a imagem 4, querido, por favor. Essa é a 4? Essa é a 4, né? Amém. Eu tinha trocado a coisa. Então, Deus mostrou para Isaías partes dos seus planos para salvar o mundo do pecado, porque o mundo vive no pecado. Olha, quem é crente aqui? Muito bem, muito bem. Belinha, você é pecadora? Você é crente? Você peca? Não, você peca? Pecamos. Mas os pecados da Belinha não se traduzem em perdição, em pecados horríveis, né? Como pecados que nós conhecemos. Por exemplo, roubar. Roubar não é um pecado horrível? Então, mentir é um pecado horrível, mais ou menos? É horrível, porque todo pecado é horrível, porque todo pecado nos condena. Não é verdade? Então... Peraí. Se eu pegar docinho da mesa do bolo do aniversário, eu tô roubando? Depende, se você pegar escondido, você roubou, filha. Agora se você chega... Ok, vamos lá, vamos continuar. Ok. Silêncio do céu, ok. Então, Deus mostrou para Isaías parte dos seus planos para salvar o mundo dos pecados. Então, Deus falou para Isaías sobre um poderoso Salvador que viria ao mundo no futuro. Quem seria esse Salvador que viria ao mundo no futuro? Não, o nome dele não é Jesus, crianças. Isso, o nome dele é Senhor Jesus, nosso Salvador, né?
Então, como eu disse, Isaías ficava pensando, não entendia nada daquilo. Então, vamos ver aqui a imagem 5, querido, por favor. Olha, temos ali algumas imagens que lembram, falam da mensagem que Deus deu para Isaías. Olha, aqui está Maria com seu bebezinho, Senhor Jesus. E quem é aquele que está dormindo ali? José. Tem gente bem bom de Bíblia aqui. Então, 700 anos, ok. Então, 700 anos antes do nascimento de Jesus, 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías, usado por Deus, disse assim, Belinha. Isaías, usado por Deus, disse assim, Isaías capítulo 7, versículo 14. Pois o Senhor lhes dará um sinal. A jovem que está grávida terá um filho e porá nele o nome Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. 700 anos depois, foi exatamente isso que aconteceu. Nós conhecemos a história. Maria, uma jovem donzela, teve um filho, engravidou de quem? Do Espírito Santo de Deus. José não entendeu, José, seu noivo. Meninas, vocês estão ouvindo a história, a lição? Amém. Estou preocupado com essa turminha ali do canto direito, sabe? Então, crianças, eu estava falando de quem? Eu parei aonde? Exatamente. Maria, uma jovem donzela, engravidou e então ela deu à luz. Pode mudar, filho, a próxima. Então, aí 700 anos depois daquela profecia de Isaías, Maria, jovem donzela, deu à luz a um menino. José, ela engravidou. E José, então, sem entender, ficou muito triste, aborrecido com aquilo, quando então um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse assim: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o filho que ela espera é do Espírito Santo de... Então, aquilo acalmou o coração de José, não é verdade? Acalmou. Então, nós conhecemos bem a história. 700 anos depois, foi absolutamente isso que aconteceu, porque um profeta, ele não erra em suas profecias. E era exatamente Deus quem falava com Isaías. Então, Deus disse a Isaías que o Senhor Jesus era então o Salvador e que seu nascimento traria muita alegria para toda a terra. Jesus um dia voltará. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. O que foi que eu acabei de falar? Jesus um dia voltará. Ele pode voltar amanhã. Amém. Então, Jesus um dia voltará e ele fará dessa terra corrompida um lugar maravilhoso. A próxima imagem, por favor. A terra que Jesus transformará. Então Jesus fará da terra um lugar maravilhoso. Tudo que nós conhecemos como mal ou ruim não existirá mais. Tia Monique, sofrimento, dor, morte, nada disso existirá mais na terra. Nada disso mais. Porque a terra, tia Monique, os homens da terra libertos do pecado, a terra então será um lugar perfeito. Tão perfeito que os animais não serão mais ferozes. Os animais não serão mais ferozes, serão dóceis, amáveis. Assim como vemos ali, olha, serão amáveis. A terra perfeita. Porque violência, não há tristeza, não há dor. Por isso nós ensinamos que no céu não tem o quê? No céu não tem cemitério. Porque o céu é o quê? É um lugar maravilhoso. O céu é a casa de... O céu é a casa de Deus, exatamente. Então, a terra será um lugar perfeito. Crianças, vocês conseguem imaginar que maravilha? A terra sem violência. Imagina então, nós temos aqui a Ana Clara com 11 anos. Aí a mãe dela diz, vai visitar a sua tia lá em Volta Redonda. E ela pode pegar ali um ônibus, um transporte qualquer, e ir sozinha com 11 anos lá para Volta Redonda. Olha, e a mãe super tranquila, por quê? Não há violência, não há maldade na terra. Amém? Aproveita e dá uma glória a Deus, minha irmã. Aleluias.
Então, assim será a terra transformada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Assim será a terra. Meu amado, a próxima imagem, por favor. O que é isso? Para falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Crianças, adultos, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo como um bebezinho. Ele nasceu, cresceu, tornou-se um homem. O Senhor Jesus fez vários milagres, ele fez muitos milagres. O Senhor Jesus, ele sofreu naquela cruz, ele se entregou voluntariamente, morreu na cruz, recebendo os castigos que nós merecíamos pelos nossos pecados. Isso foi voluntário. Voluntário. Então o Senhor Jesus, que veio, sofreu, sangrou naquela cruz, para recebendo assim os castigos pelos nossos pecados. O que nós precisamos fazer uma vez que temos essa informação? Próxima imagem, por favor, Varela. Senhor Jesus fazendo seus milagres. Agora, o que é bom de Bíblia? O que esses homens estão fazendo aqui do lado direito? Exatamente, que as pessoas dizem que eram 3 magos, até colocaram 3 ali, mas não é bem assim a coisa, né? Então o Senhor Jesus, ele veio para morrer em nosso lugar, recebendo os castigos que a criança mais boazinha desse mundo comete. Porque a criança, por mais boazinha que ela seja, quando ela morre, a criança que conhece o pecado, que perdeu a inocência, para quem não sabe, não se escandalizem, crianças também vão para aquele lugar horrível. Que lugar é esse, Rafinha? Exatamente, as crianças também vão para aquele lugar. Perdeu a inocência, acabou, crianças. Perderam a inocência, acabou. Agora vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre o pecado. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. O que é que diz a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23? A Bíblia diz assim, que todos pecaram e afastados estão da gloriosa presença de Deus. Aqui tem pecador? Quem é que vive na prática do pecado, levanta a mão. Ninguém, né? Vamos entender. Nós somos todos pecadores. Teve criança aqui levantando a mão. Nós somos pecadores, porém não vivemos na prática do pecado. Por exemplo, deixa eu perguntar aqui. Ô Michel, você já fez pipoca? Você é pipoqueiro? Não, mas ele faz pipoca, assim como eu também de vez em quando. Então, o fato de pecarmos, que é a nossa natureza, como já foi dito, isso não quer dizer que vivamos na prática do pecado. Então, nós somos pecadores, porém nós morremos para o pecado. Vocês vão entender quando tiverem mais idade. Então, aí o Senhor Jesus sangrou naquela cruz. A próxima imagem, por favor, filho. A cruz é o símbolo do sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que esses cravos, eles representam o máximo sofrimento do Senhor Jesus. Foi ali quando ele, então, massacrado, sangrando muito, fraco, sem forças, o pregaram com aquelas coisas ali. Aquilo chama-se cravo, ou prego gigante, para quem preferir. Então, o Senhor Jesus sofreu por cada um de nós. Por cada um de nós. O Senhor Jesus, como foi dito, ele veio ao mundo inocente, o único inocente que viveu nessa terra. O único inocente que viveu nessa terra. Ele veio para nos salvar partindo para o encerramento. Nós vimos em Romanos 3, 23, dizendo que nós estamos afastados de Deus por conta dos nossos pecados, que nos afastam, como aprendemos, nos afasta para todo sempre. O pecado nos afasta de Deus para todo sempre. Portanto, você criança, você quer fazer uma pergunta? Eu vou abrir uma exceção, só um minuto, pessoal. Quantos anos Jesus tem? Como é? Quantos anos Jesus tem? Eu não sei como eu vou datar uma eternidade, porque ele sempre foi. Ele é, foi e será para todo sempre. Amém? Então, a resposta, é a única resposta que eu tenho para te dar. Porque ele sempre, ele é. Então, crianças, você criança, que aprendeu hoje
Você, criança que aprendeu hoje aqui, que você é uma pecadora. Você adulto, que não sabia. Você também adulto, que aprendeu hoje aqui que você é um pecador que será castigado pelos seus pecados. Você, criança, que crê que só o Senhor Jesus, como foi dito, só o Senhor Jesus pode perdoar e esquecer nossos pecados para todo sempre. Você, adulto, que crê que só o Senhor Jesus pode perdoar e esquecer os seus pecados para todo sempre, eu lhe peço, feche os olhos, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, você que crê no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. E o tio Alexandre só pode orar quando tiver o silêncio do céu. Amém? Porque eu vou falar com Deus e com Deus não há confusão. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, pelo corpo pastoral dessa igreja. Te dou graças, Deus Santo, em nome de Jesus, por cada alma aqui presente, Deus Santo. Eu dou graças ao Senhor, Deus Santo, pelo privilégio, Deus Santo, de estar fazendo a sua obra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Teve memorização, meu Pai, tem a lição bíblica, Deus Santo, todos, tanto adultos como crianças, Senhor. Aquele que não sabia descobriu hoje que é pecador e que será castigado por seus pecados, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, toca, Deus Santo, em nome de Jesus, no profundo do coração dessa criança, meu Pai, que nesse momento está reconhecendo, é verdade, eu não sabia, mas hoje eu aprendi que sou pecadora e serei tremendamente castigada se eu não deixar o pecado, e para isso eu preciso receber o Senhor Jesus. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, toca o coração deste adulto, este homem, essa mulher, Deus Santo, de modo que não venha ficar constrangido, Senhor. Pois é o Senhor falando, não é um ministério, Deus Santo, é o Senhor, meu Pai. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, toca o coração dessas crianças que se encontram, Pai amado, nesse momento, Pai amado, pensando assim: eu de fato sou uma pecadora, eu preciso receber o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus venha morar dentro do meu coração, para que assim eu viva eternamente com Ele e sem pecar, porque o pecado jamais vai me afastar do Senhor, porque eu quero ser dele, eu quero que o Senhor Jesus venha morar no meu coração. E que este homem, essa mulher, Deus Santo, seja tocada com essa sigela palavra, Pai, com essa sigela mensagem. Em nome de Jesus, Senhor, toca esses corações, Deus Santo, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que crê e que sente o desejo nesse momento de receber o Senhor Jesus como seu único e seu suficiente Salvador. Você que crê que só Ele pode perdoar e esquecer os seus pecados para todo sempre, vem aqui na frente e vamos orar. Se você não entendeu, você que quer receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que Ele venha morar dentro do teu coração, fazer morada no seu coração para que você nunca mais venha a pecar, para que Ele possa morar dentro de você sempre que você possa morar no céu com Ele. Amém. Ninguém mais? Ninguém mais quer receber o Senhor Jesus? Amém. Não tem nenhum adulto que queira receber o Senhor Jesus verdadeiramente? Oi? O Senhor Jesus, Ele chama uma vez. Venha, mas venha como estás. Ah, eu não posso, eu sou um pecador, mas é o pecador que Ele veio buscar para salvar. Amém? Vamos orar? Amém? Vamos fazer silêncio. Estendam suas mãos em nome de Jesus aqui para frente. Vamos então falar com o Senhor Jesus. Crianças, vocês que conseguirem, vocês vão repetir. Crianças, vocês estão me ouvindo? Vocês vão repetir as palavras do tio Alexandre, tá bom? Só se vocês quiserem, porque isso tem que ser muito sincero, ok? Vamos fechar nossos olhos, vamos então falar com Deus. Senhor Jesus, eu sei que sou uma pecadora. Eu tenho feito coisas que não agradam ao Senhor. Mas eu aprendi aqui hoje, Senhor, que sou uma pecadora, que serei castigado pelos meus pecados.
se eu não os deixar. Eu também aprendi hoje, Senhor, que só o Senhor pode perdoar e esquecer para todo sempre os meus pecados. Eu creio, Senhor, que o Senhor morreu, sangrou naquela cruz, recebendo os castigos que eu merecia pelos meus pecados. Eu quero, Senhor Jesus, recebê-lo como meu único e suficiente Salvador. Vem morar em meu coração, Senhor. Vem morar em meu coração, Senhor. Senhor Jesus, faz morada em meu coração. Ajuda-me em minhas fraquezas. Agora eu sou seu. Agora eu sou tua. Vem morar em meu coração. Em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja dê glória a Deus. Aleluia. Não acabou, pessoal. Não acabou. Espera aí, pessoal. Espera aí que não acabou. Vocês estão vendo uma coroa ali? Então, o Senhor Jesus morreu. O Senhor Jesus morreu. Mas ele permaneceu morto? Jesus venceu a morte. Jesus vive. Jesus vive e reina para todo sempre. Amém? Glória a Deus.